Éramos 11. Marco, claro. Ade, claro. 2 Mikes. Brent, Bidders, David, Jack, Skip, Viv. A gangue toda. Me encontrei com eles em Imaum. Carregamos 3 chatas prateadas e partimos. Dias e dias flutuando, navegando, pescando, dançando. Toda noite nos transformávamos em um bando um tanto ruidoso e desbocado. Pela manhã, preparávamos bacon com ovos na fogueira, mergulhávamos na água fria, bebemos coquetéis da savana e cerveja africana, ingerimos certas substâncias controladas. Quando o tempo ficou quente para valer, decidimos nos aventurar no jet ski. Tive a presença de espírito de tirar o iPhone do bolso antes e guardar no console do jet ski. Parabenizei-me por ser tão prudente. Então, Ade subiu na traseira, seguido de Jack, numa disposição muito anárquica. A prudência terminou por aí. Disse a Jack para descer. 3 é demais. Ele não quis nem saber. O que eu podia fazer? Lá fomos nós. Disparamos de um lado para o outro, rindo, desviando dos hipopótamos. Passamos velozmente por um banco de areia com um crocodilo de 3 metros dormindo ao sol. Quando fiz uma curva com o jet ski para a esquerda, vi o crocodilo abrir os olhos e deslizar para a água. Momentos depois, o chapéu de Ade voou. Volta, volta, disse ele. Dei meia volta, nada fácil com 3 a bordo. Emparelhei com o chapéu e Ade se curvou para agarrá-lo. Então, Jack também se curvou para ajudar. Todos nós caímos no rio. Senti meus óculos escuros escorregando do rosto. Vi quando caíram na água. Mergulhei para pegá-los. No instante em que voltei à tona, me lembrei do crocodilo. Pude perceber que Ade e Jack pensaram a mesma coisa. Então olhei para o jet ski, flutuando de lado. Merda! Meu celular, com todas as minhas fotos, todos os meus contatos. Meg! O jet ski acabou encalhado no banco de areia. Nós o endireitamos e tirei meu iPhone do console. Encharcado, arruinado. Todas as fotos que Meg e eu havíamos tirado, sem mencionar nossas mensagens. Eu sabia que essa viagem de rapazes seria da pesada. Então, como precaução, enviara fotos para Meg e outros amigos antes de sair. De todo modo, o resto certamente se perdera. Além do mais, como iria entrar em contato com ela? Ade disse para eu não me preocupar. Era só pôr o aparelho no arroz, um método comprovado para secar. Horas mais tarde, mal chegando ao acampamento, foi exatamente o que fizemos. Mergulhamos o celular em um balde grande cheio de arroz branco cru. Fiquei olhando, dominado por grandes dúvidas. Quanto tempo demora? Uns 2 dias. Não dá, preciso de uma solução já. Mike e eu elaboramos um plano. Eu poderia escrever uma carta a Meg, que ele levaria consigo a Maum. Tid podia então fotografar a carta e enviar pelo celular para Meg. Tid também tinha seu número. Eu lhe passara quando fora buscar Meg no aeroporto da primeira vez. Agora só faltava escrever a tal da carta. O primeiro desafio era encontrar uma caneta no meio daquele bando de inúteis. Alguém tem uma caneta? Uma o quê? Uma caneta. Tem uma caneta de epinefrina, serve? Não, uma caneta esferográfica. Meu reino por uma caneta. Oh, uma caneta. Uau! Não sei como, encontrei uma.
O desafio seguinte era achar um lugar para escrever. Fui me acomodar sob uma árvore. Refleti, fitei o vazio. Escrevi: Ei, linda, confesso que você me pegou. Não consigo parar de pensar em você, de sentir saudades suas. Muitas. Meu celular foi parar no rio. Cara triste. Fora isso, me divertindo à beça. Queria que você estivesse aqui. Na manhã seguinte, Mike partiu, a carta na mão. Dias depois, encerrando a parte da viagem que fizemos de barco, voltamos a Maum. Encontramos com Tid, que imediatamente disse: Calma, já estou com a resposta. Então não fora um sonho. Meg era real, tudo aquilo era real. Entre outras coisas, Meg dizia na mensagem que não via a hora de nos falarmos. Em êxtase, passei a segunda parte da viagem com os rapazes na floresta de Moremi. Dessa vez, levei um telefone via satélite. Enquanto todo mundo terminava de jantar, encontrei uma clareira e trepei na árvore mais alta, imaginando que o sinal devesse ser melhor. Liguei para Meg. Ela atendeu. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela falou: Eu não devia dizer isso, mas estou com saudade de você. Eu também não devia dizer isso, mas também estou com saudade de você. E depois simplesmente rimos e escutamos nossa respiração. Senti uma enorme pressão no dia seguinte, ao sentar para escrever a próxima carta. Um caso paralisante de bloqueio criativo. Simplesmente não conseguia encontrar as palavras para expressar minha empolgação, meu contentamento, meu anseio, minhas esperanças. Na falta de inspiração poética, imaginei a melhor coisa a fazer seria deixar a carta bem bonitinha. Ai de mim, estava num lugar muito pouco propício para o artesanato. A viagem de rapazes estava prestes a passar agora à fase 3. Uma caçada de 8 horas pelos confins do cu do mundo. O que fazer? Quando a caminhonete freou, desci e saí andando pela savana. Spike, aonde você vai? Não respondi. O que deu nele? Ali não era um lugar aconselhável para caminhar, no coração do território dos leões. Mas eu estava determinado a encontrar alguma coisa. Eu avançava tropegamente, tropeçava, não via nada exceto o capim marrom infinito. Parece até que a gente veio parar na porra do Outback. Há de me ensinar a procurar flores no deserto. Nos arbustos espinhentos, ele sempre dizia: procure nos galhos mais altos. Foi o que fiz. E, de fato, bingo! Trepei no arbusto, colhi as flores, guardei numa sacola que pendurei no ombro. Mais adiante, em nosso trajeto, passamos por uma floresta de Mopani, onde avistei 2 lírios impala, rosa brilhantes. Eu os colhi também. Em pouco tempo, tinha um pequeno ramalhete. Agora chegávamos a uma parte da floresta queimada por incêndios recentes. Em meio à paisagem calcinada, encontrei um interessante pedaço de casca de pau-chumbo. Peguei-o e enfiei na minha sacola. Voltamos ao acampamento ao pôr do sol. Escrevi a segunda carta. Chamusquei as bordas do papel. Cerquei-a com as flores e a pus dentro da casca tostada. Então bati uma foto usando o celular de Ade. Enviei para Meg e contei os segundos até receber uma resposta. Ela se despediu com sua garota. Graças à improvisação e à determinação, consegui, de algum modo,
durante toda essa viagem de rapazes, permanecer constantemente em contato. Quando, por fim, regressei à Grã-Bretanha, tive a sensação de que realizaria uma façanha. Não permitira que celulares encharcados, amigos bêbados, falta de sinal nem uma dúzia de outros obstáculos atrapalhassem o início desse lindo... Como chamar essa coisa? Sentado em Northcote, a bagagem à minha volta, encarei a parede e me questionei. O que é isso? Que palavra usar? Seria minha cara metade? Eu teria encontrado a mulher da minha vida? Finalmente? Sempre repeti para mim mesmo que era preciso haver regras firmes sobre relacionamentos, ao menos no que diz respeito à realeza. E a principal delas era que você estava absolutamente proibido de tomar a grande decisão antes de sair com alguém durante pelo menos 3 anos. De que outra forma poderia conhecê-la? De que outra forma ela poderia te conhecer e conhecer sua vida na realeza? De que outra forma os dois poderiam ter a certeza de que era isso que queriam, que era uma coisa que ambos podiam suportar juntos? Não era para todo mundo. Mas Meg parecia a brilhante exceção à regra, a todas as regras. Soube quem ela era no instante em que a conheci, e ela soube quem eu era, meu verdadeiro eu. Pode parecer precipitado, pensei, pode parecer ilógico, mas é verdade. Pela primeira vez, de fato, senti que vivia minha verdadeira vida. Uma profusão de mensagens de texto e videochamadas. Embora estivéssemos a milhares de quilômetros de distância, nunca ficamos de fato separados. Eu acordava com uma mensagem dela. Respondia. Então, tec, tec, tec. Então, depois do almoço, videochamada. Então, durante a tarde, tec, tec, tec. Então, à noite, mais uma maratona de videochamada. E mesmo assim não bastava. Estávamos desesperados para voltar a nos ver. Marcamos os últimos dias de agosto, dali a cerca de 10 dias, para nosso próximo encontro. Concordamos que seria melhor se ela viesse a Londres. No grande dia, assim que ela chegou, ela me ligou quando se dirigia a seu quarto na Soho House. Estou aqui, vem me ver. Não posso, estou no carro. Fazendo o quê? Um negócio pela minha mãe. Sua mãe? Onde? Althorpe. Onde é Althorpe? É onde meu tio Charles mora. Falei que explicaria mais tarde. Ainda não havíamos conversado sobre tudo isso. Eu tinha certeza de que ela não havia pesquisado sobre mim na internet, porque vivia fazendo perguntas. Parecia não saber quase nada. Era tão bom. Mostrava que não se impressionava com a realeza, que no meu entender era o primeiro passo para sobreviver a ela. Além disso, como não dera um mergulho profundo em tudo que já fora escrito, nas coisas de conhecimento público, sua cabeça não estava cheia de desinformação. Depois que Willie e eu depositamos flores no túmulo da mamãe, voltamos juntos a Londres. Liguei para Meg, avisei que estava a caminho. Tentei fazer uma voz casual, não queria me entregar para Willie. Tenho uma entrada secreta no hotel, ela disse. Depois, um elevador de carga. A amiga dela, Vanessa, que trabalhava para a Soho House, iria ao meu encontro e me mostraria o caminho. Tudo funcionou segundo o plano. Depois de encontrar a amiga e percorrermos uma espécie de labirinto pelas entranhas da Soho House, finalmente cheguei à porta de Meg.
Bati e aguardei, com a respiração suspensa. A porta se abriu. Aquele sorriso! O cabelo cobria parcialmente os olhos. Ela estendeu os braços para mim, me puxou para dentro e agradeceu à amiga num único gesto fluido. Então bateu a porta rapidamente antes que alguém visse. Pensei em dizer para pendurarmos a plaquinha de "Não perturbe" na porta, mas acho que não deu tempo. Pela manhã precisávamos de sustância. Liguei para o serviço de quarto. Quando bateram na porta, procurei desesperadamente um lugar para me esconder. Não havia onde, nenhum cubículo ou armário, nenhum closet. Então fiquei deitado na cama e puxei o edredom sobre a cabeça. Meg sussurrou que eu fosse para o banheiro, mas preferi meu esconderijo. Ai de mim! O café da manhã não foi servido por um garçom anônimo qualquer. Foi trazido por uma gerente assistente que adorava Meg e que ela adorava. Assim, ele queria conversar. Ele não notou que havia 2 desjejuns sobre a bandeja. Não notou o calombo em forma de príncipe sob o edredom. Começou a falar sem parar, inteirando-a das novidades mais recentes, enquanto eu, em minha caverna de cobertor, fui ficando sem ar. Dei graças por toda a prática adquirida no porta-malas da viatura de Billy. Quando o sujeito finalmente se foi, sentei na cama, arfando. Então nós dois ficamos sem fôlego de tanto dar risada. Decidimos jantar em minha casa naquela noite. Convidar alguns amigos. Poderíamos cozinhar qualquer coisa. Divertido, dissemos, mas significava que primeiro seria preciso fazer compras. Não havia nada na minha geladeira além de uvas e empadões de carne. A gente pode ir no Waitrose, falei. Claro que não pretendíamos realmente ir juntos ao Waitrose fazer compras. Causaria um tumulto. De modo que bolamos um plano para fazer compras simultaneamente, em paralelo, e disfarçados, fingindo que não nos conhecíamos. Meg chegou 3 minutos antes de mim. Estava com uma camisa de flanela, um casacão largo e um gorro alto. Mas mesmo assim fiquei surpreso que ninguém a reconhecesse. Um monte de britânicos assistia às suítes, com certeza, mas ninguém a encarava. Eu a identificaria no meio de uma multidão com milhares de pessoas. Além disso, ninguém sequer prestou atenção no seu carrinho, que ela usava para carregar as malas e 2 sacolas grandes da Soho House, contendo roupões felpudos que comprara para nós ao sair. Igualmente anônimo, apanhei uma cesta. Caminhei despreocupadamente pelos corredores. Quando estava na seção de frutas e legumes, ela passou andando por mim. Na verdade, estava mais para rebolando. Muito provocante. Cruzamos o olhar brevemente, apenas por um instante. Depois, logo o desviamos. Meg recortara uma receita de salmão assado da Food e Wine e preparara uma lista que dividiu em 2. Ficara encarregada de encontrar uma bandeja para assar, enquanto eu fora incumbido de achar papel-manteiga. Mandei uma mensagem. Que P é papel-manteiga? Ela me orientou até o alvo, acima da sua cabeça. Virei. Ela estava a pouca distância, espiando de trás de uma gôndola. Rimos. Voltei a olhar para a prateleira. Isso? Não, do lado. Não parávamos com as risadinhas. Quando terminamos nossa lista, paguei no caixa. Depois escrevi para Meg combinando um ponto de encontro.
Descendo a rampa do estacionamento, debaixo da loja, uma van com vidros escuros. Momentos depois, nossas compras guardadas no porta-malas, Billy, a rocha ao volante, caímos fora do supermercado, rumo a Northcote. Observei a cidade passando rápido, todas as casas e pessoas, e pensei: não vejo a hora de vocês todos a conhecerem. Eu estava empolgado em receber Meg em minha casa, mas também envergonhado. Northcote não era nenhum palácio. Northcote ficava adjacente a um palácio. Era o melhor que se podia dizer a seu respeito. Observei-a chegar pelo caminho da entrada, passar pela cerca branca de madeira. Para meu alívio, não deu o menor sinal de choque, o menor indício de decepção. Até entrar. Então comentou qualquer coisa sobre uma república. Olhei em torno. Não estava muito longe da verdade. A bandeira inglesa num canto. Aqui eu agitara no Polo Norte. O velho rifle no suporte da TV. Um presente de Oman, depois de uma visita oficial. O console de Xbox. Só um lugar para guardar minhas tralhas, expliquei, tirando alguns papéis e roupas da frente. Não fico muito por aqui. Além disso, era construído para pessoas menores, humanos de uma era passada, quando o alimento era menos abundante. Assim, os cômodos eram minúsculos e tinham o pé direito de uma casa de bonecas. Mostrei-lhe rapidamente a casa, não levando mais que 30 segundos. Olha a cabeça! Eu nunca notara até aquele momento como a mobília era deprimente. Sofá marrom, um puff gigante, mais marrom ainda. Meg parou diante do puff. Eu sei, eu sei. Os convidados para o jantar eram minha prima Elder, seu namorado Jack e Charlie, meu amigo. O salmão ficou perfeito e todos cumprimentaram Meg por seus talentos culinários. Também devoraram suas histórias. Queriam saber tudo sobre Suits e suas viagens. Fiquei agradecido pelo interesse deles, pelo afeto. O vinho estava tão bom quanto a companhia, e havia quantidade de sobra. E depois do jantar fomos para a sala. Pusemos música para tocar. Vestimos uns chapéus ridículos. Dançamos. Tenho uma vaga lembrança e um vídeo granulado no meu celular, de Charlie e eu rolando no chão e Meg sentada perto, dando risada. Então passamos a tequila. Lembro de Elder abraçando Meg como se fossem irmãs. Lembro de Charlie fazendo um sinal de positivo para mim. Lembro de pensar, se conhecer o restante da família for desse jeito, estamos numa boa. Mas então notei que Meg não parecia bem. Ela se queixou de uma indisposição no estômago e estava terrivelmente pálida. Pensei, oh, temos um peso leve. Ela foi se deitar. Depois de uma saideira, eu e meus convidados nos despedimos e dei uma arrumada na casa. Fui para a cama lá pela meia-noite e a apaguei. Mas acordei às 2 da manhã com ela no banheiro, passando mal, muito mal. Não o simples revertério que eu imaginara, era alguma outra coisa. Intoxicação alimentar. Ela revelou que almoçara lula em um restaurante. Frutos do mar britânicos. Mistério resolvido. Do chão, ela disse suavemente: por favor, não me diga que vai ficar segurando meu cabelo para trás enquanto eu vomito. Vou, isso mesmo. Esfreguei suas costas
e depois a pus na cama, fraca, beirando as lágrimas. Ela disse que imaginara um fim bem diferente para nosso encontro 4. Pare com isso, falei. Cuidar um do outro? Essa é a ideia. Isso é amor, pensei, embora tenha conseguido guardar as palavras para mim. Pouco antes de Meg voltar ao Canadá, fomos aos Jardins Frogmore para um passeio. Era no caminho para o aeroporto. Um dos meus lugares favoritos, afirmei. Ela também gostava. Adorava particularmente os cisnes, sobretudo um que era muito rabugento. Nós o chamávamos de Steve. Quase todo cisne é rabugento, falei. Majestosos, mas ranzinzas. Sempre me perguntei por quê, uma vez que todo cisne britânico era propriedade de Sua Majestade e quaisquer maus tratos, portanto, eram uma infração penal. Falamos sobre Eude e Jack, que ela adorara. Conversamos sobre o trabalho de Meg. Conversamos sobre o meu. Mas conversamos acima de tudo sobre o nosso relacionamento. Um assunto tão imenso que parecia inexaurível. Continuamos a conversar ao entrar no carro para ir para o aeroporto. E continuamos a conversar no estacionamento, onde a deixei discretamente. Concordamos que se falávamos sério em tentar ir mais longe, tentar de verdade, precisávamos de um plano sério, ou seja, entre outras coisas, prometer que nunca deixaríamos passar mais de 2 semanas sem nos ver. Nós dois vivéramos relacionamentos à distância e sempre foram difíceis, e parte do motivo fora a falta de um planejamento sério. Empenho. Era preciso lutar contra a distância, derrotar a distância, ou seja, viajar. Viajar pra caramba. Ai de mim, minhas movimentações chamavam mais atenção, mais imprensa. Os governos tinham de ser alertados quando eu cruzava fronteiras internacionais. As polícias locais tinham de ser notificadas. Todos os meus guarda-costas precisavam ser reescalonados. O pior, portanto, recairia sobre Meg. No começo, caberia a ela perder tempo em aviões, ir e vir através do oceano, enquanto ainda trabalhava em período integral em suítes. Muitos dias o carro ia buscá-la às 4h15 da manhã para levá-la aos 7. Não era justo sobrar tudo para Meg, mas ela queria fazer isso, me disse. Não havia escolha, afirmou. A alternativa era não nos vermos, e isso, disse, não era factível ou suportável. Pela 100ª vez desde 1º de julho, fiquei de coração partido. Então voltamos a nos despedir. Até daqui a 2 semanas. 2 semanas, meu Deus, é. Pouco depois desse dia, Will e Kate me convidaram para jantar. Eles sabiam que havia alguma coisa acontecendo comigo e queriam descobrir o que era. Eu não tinha certeza se estava preparado para dividir isso. Não tinha certeza se queria que alguém soubesse, por ora. Mas enquanto estávamos sentados na sala de TV, as 2 crianças em suas camas, o momento pareceu apropriado. Mencionei casualmente que havia uma nova mulher em minha vida. Ambos se inclinaram para a frente. Quem é? Eu conto, mas por favor, eu imploro, vocês precisam guardar segredo. Certo, Harold. Certo, claro. Quem é? Uma atriz. Hã? Uma americana. Oh, trabalha numa série chamada Suits. O
queixo deles caiu. Viraram um para o outro. Depois Willie virou para mim e disse: Você está de brincadeira. Por quê? Sem essa. Como assim? Impossível. Eu não estava entendendo nada, até que Willie e Kate explicaram que eram fãs de suítes, de carteirinha. Essa é boa, pensei, rindo, e eu me preocupando com as coisas erradas. Esse tempo todo achara que Willie e Kate poderiam rejeitar Meg na família, mas a grande preocupação agora era que a importunassem por um autógrafo. Fui bombardeado com perguntas. Contei em parte como nos conhecêramos, contei sobre Botsuana, contei sobre Waitrose, contei que estava apaixonado, mas de modo geral tudo o que falei foi pesadamente editado. Não queria me abrir totalmente para eles. Também afirmei que não via a hora de que a conhecesse, que estava ansioso de passarmos muito tempo junto com eles, e confessei, pela enésima vez, que era um antigo sonho meu, participar da vida deles em condições iguais. Sermos um quarteto. Eu afirmara isso para Willie inúmeras vezes, e ele sempre respondera: Pode ser que não role, Harold, e você precisa aceitar isso. Bem, agora eu sentia que iria se concretizar e lhe disse, mas mesmo assim ele me falou para ir devagar. Afinal, ela é uma atriz americana, Harold. Tudo pode acontecer. Balancei a cabeça, um pouco magoado. Depois dei um abraço nele e em Kate e saí. Meg voltou a Londres uma semana mais tarde, outubro de 2016. Almoçamos com Marco e sua família e a apresentei a alguns outros amigos próximos. Tudo perfeito. Todo mundo gostou dela. Encorajado, senti que chegara a hora de apresentá-la à minha família. Ela concordou. Primeira parada: Royal Lodge. Para conhecer Fergie, porque Meg já conhecia a filha de Fergie, Elde e Jack. Assim, esse pareceu um pequeno passo lógico. Mas quando nos aproximávamos de Royal Lodge, recebi um aviso pelo celular. Vovó estava lá, dando uma passada, voltando da igreja para o castelo. Meg disse: Legal, adoro avós. Perguntei se sabia fazer uma reverência. Ela afirmou achar que sim, mas também não sabia dizer se eu estava falando sério. Você está prestes a conhecer a rainha. Eu sei, mas é a sua avó. Mas é a rainha. Passamos pela entrada, seguimos pela estradinha de cascalho e estacionamos perto da imensa sebe verde. Fergie saiu, um pouco agitada, e disse: Sabe fazer uma referência. Meg balançou a cabeça. Fergie demonstrou. Meg a imitou. Não havia tempo para um tutorial mais avançado. Não podíamos deixar vovó esperando. Conforme caminhávamos em direção à porta, Fergie e eu nos inclinávamos para Meg, sussurrando rápidos lembretes. Quando for apresentada a rainha, é Vossa Majestade. Depois disso, é simplesmente Senhora. Não esquece. Rima com Amora. Mas, faça o que fizer, jamais a interrompa. Dissemos ambos, interrompendo um ao outro. Entramos na imensa sala de estar e lá estava ela, vovó, a monarca, a rainha Elizabeth II, de pé no meio da sala. Virou-se ligeiramente. Meg foi direto até ela e se curvou profundamente numa reverência
impecável. Vossa Majestade, é um prazer conhecê-la. Elde e Jack estavam perto da vovó e pareceram quase fingir não conhecer Meg. Ambos muito quietos, muito respeitosos. Todos deram um rápido beijinho na bochecha de Meg, mas foi pura realeza, puramente britânico. Havia um sujeito ao lado da vovó e pensei, avião não identificado à frente. Meg olhou para mim, esperando uma dica sobre sua identidade, mas fui incapaz de ajudar. Nunca o vira antes. Elde sussurrou em meu ouvido que era um amigo de Fergie. Ah, tudo bem. Olhei diretamente para ele. Genial, parabéns por estar presente num dos momentos mais importantes da minha vida. Vovó estava em roupas de igreja, um vestido muito colorido e um chapéu combinando. Não lembro a cor, gostaria de lembrar, mas era uma cor viva, elegante. Pude perceber Meg se arrependendo de seu jeans com suéter preto. Também lamentei minha calça surrada. Não fora planejado, quis dizer à vovó, mas ela estava ocupada perguntando a Meg sobre sua visita. Ótima, dissemos. Maravilhosa. Perguntamos sobre a missa na igreja. Adorável. Foi tudo muito agradável. Vovó até chegou a perguntar a Meg o que ela achava de Donald Trump. Isso foi pouco antes da eleição de novembro de 2016. Parecia que o mundo inteiro estava pensando e falando sobre o candidato republicano. Meg achava a política um jogo de cartas marcadas. Assim mudou de assunto e falou sobre o Canadá. Vovó franziu o rosto. Pensei que fosse americana. Sou, mas faz 7 anos que moro no Canadá, por causa do trabalho. Vovó pareceu apreciar. Commonwealth. Ótimo, muito bem. Depois de 20 minutos, vovó anunciou que estava de saída. Meu tio Andrew, sentado a seu lado, segurando sua bolsa, começou a acompanhá-la. Elde também foi junto. Antes de chegarem à porta, vovó virou para se despedir de Jack e do amigo de Fergie. Ela olhou diretamente para Meg, acenou e sorriu afetuosamente. Até logo. Até logo. Foi um prazer conhecê-la, senhora. Meg disse, enquanto fazia uma nova reverência. Todos se dirigiram à sala depois que ela entrou no carro e se foi. A atmosfera toda mudou. Elde e Jack voltaram ao normal e alguém sugeriu bebidas. Sim, por favor. Todo mundo elogiou a reverência de Meg. Muito bom, curvou-se muito bem. Depois de um momento, Meg me perguntou alguma coisa sobre o assistente da rainha. Perguntei do que ela estava falando. O homem segurando a bolsa dela. O homem que a acompanhou ao sair. Aquele não era o assistente dela. Quem era? Seu segundo filho, Andrew. Definitivamente não pesquisara sobre nós. A seguir vinha o Willie. Eu sabia que ele me mataria se eu deixasse passar mais um minuto. Assim, Meg e eu aparecemos para uma visita certa tarde, algumas horas antes de ele e eu viajarmos para uma caçada. Caminhando na direção do apartamento 1A, sob o imenso arco, através do pátio, me senti ainda mais nervoso do que antes do encontro com vovó. Indaguei-me por quê. Nenhuma resposta me veio à mente. Subimos a escada cinza de pedra, tocamos a campainha. Ninguém respondeu. Depois de uma espera, a porta se abriu e lá estava meu irmão mais velho, trajado um pouco formalmente para a ocasião. Calça e camisa finas, o colarinho aberto. Apresentei Meg, que se inclinou e o abraçou,
deixando-o completamente desconcertado. Ele se encolheu. Willie não costumava abraçar estranhos. Já Meg abraçava quase qualquer estranho. O momento foi um clássico choque de culturas, como no caso de Lanterna Tot. Uma coisa que me pareceu ao mesmo tempo engraçada e encantadora. Mais tarde, porém, olhando em retrospecto, me perguntei se fora mais do que isso. Será que Willie esperava uma reverência de Meg? Esse teria sido o protocolo ao se encontrar com um membro da família real pela primeira vez. Mas ela não sabia e eu não a informei disso. Quando ela conhecera minha avó, eu deixara claro: essa é a rainha. Mas, ao conhecer meu irmão, era apenas o Willie, que adorava suítes. Fosse como fosse, Willie superou. Dirigiu algumas palavras afetuosas a Meg assim que ela passou pela porta e adentrou o piso xadrez de seu saguão. Então fomos interrompidos por seu spaniel, Lupo, latindo para nós como se fôssemos assaltantes. Willie acalmou o Lupo. Cadê a Kate? Saiu com as crianças. Ah, que pena. Fica para a próxima vez. Então chegou a hora de nos despedirmos. Willie precisava terminar de fazer as malas e nós precisávamos partir. Meg me beijou e me desejou um bom fim de semana de caça e foi embora para passar a primeira noite sozinha em Northcote. Nos dias que se seguiram, não consegui parar de falar sobre ela. Agora que fora apresentada à vovó, apresentada a Willie, agora que não era mais um segredo dentro da família, eu tinha muita coisa a dizer. Meu irmão escutava, atento, sempre sorrindo levemente. Não tem coisa mais maçante do que escutar um apaixonado falando sem parar. Eu sei, mas eu não conseguia evitar. Devo dizer a seu favor que ele não me provocou, não me disse para calar a boca. Pelo contrário, disse o que eu esperava que dissesse, até mesmo precisava que dissesse. Feliz por você, Harold. Semanas mais tarde, Meg e eu atravessamos o portão e os luxuriantes jardins de Clarence House, que a deixaram boquiaberta. Devia ver na primavera, papai que projetou. Acrescentei, em homenagem a Gangan, sabe? Ela morou aqui antes dele. Eu mencionara Gangan para Meg. Também mencionara que havia morado ali, em Clarence House, dos 19 aos 28 anos. Depois que me mudei, Camila transformou meu quarto em seu closet pessoal. Tentei não ligar, mas, principalmente quando vi pela primeira vez, liguei. Paramos na porta da frente. 5 em ponto. Não teria sido admissível chegar atrasado. Meg estava linda e a elogiei. Usava um vestido preto e branco descendo até os tornozelos, com motivos florais. E quando levei a mão às suas costas, percebi como o material era delicado. Seu cabelo estava solto, porque sugeri que o usasse dessa forma. Papai aprecia mulheres com o cabelo solto. Vovó também. Ela muitas vezes comentava sobre as lindas madeixas de Kate. Meg se maquiara apenas levemente, também por minha sugestão. Papai não aprovava mulheres que carregavam demais na maquiagem. A porta se abriu e fomos recebidos pelo mordomo Gurkha de papai e por Leslie, governanta de longa data da casa, que também trabalhara para Gangan. Eles nos conduziram pelo comprido corredor, passando pelas grandes pinturas e espelhos de moldura dourada, pelo carpete escarlate com a passadeira escarlate,
pelas grandes cristaleiras com as porcelanas reluzentes e as requintadas relíquias de família. Subimos a escada rangente, que dobrava à direita depois de 3 degraus. Seguia por mais 12 degraus. Depois dobrava à direita outra vez. Ali, finalmente, no patamar acima de nós, papai aguardava, com Camila ao seu lado. Meg e eu havíamos ensaiado esse momento diversas vezes. Para papai, uma reverência, dizer Vossa Alteza Real ou Senhor. Talvez um beijo em cada bochecha se ele se curvar. Caso contrário, um aperto de mão. Para Camila, nada de reverência. Não é necessário. Um beijinho ou aperto de mão basta. Sem mesura? Tem certeza? Eu não achava que seria apropriado. Dirigimo-nos todos a uma grande sala de estar. No caminho, papai perguntou a Meg se era verdade, como ouvira falar, que ela era a estrela de uma novela americana. Ela sorriu. Eu sorri. Quis desesperadamente dizer: novela? Não, essa é nossa família, papai. Meg contou que trabalhava em um drama que passava à noite na TV a cabo, sobre advogados, chamado Suits. Que maravilha, afirmou papai. Esplêndido. Chegamos a uma mesa redonda com uma toalha branca. Ao lado havia um carrinho com chá, bolo de mel, biscoitos de aveia, sanduíches, panquecas quentinhas, bolachas com patê cremoso, manjericão picado, os tira-gostos favoritos de papai. Tudo cirurgicamente disposto. Papai sentou de costas para a janela aberta, o mais longe possível do fogo estalante. Camila sentou diante dele, de costas para o fogo. Meg e eu no meio, de frente um para o outro, entre os dois. Devorei uma panqueca com marmite, pasta de extrato de levedura. Meg comeu 2 sanduíches de salmão defumado. Estávamos morrendo de fome. O nervosismo ao longo do dia fora tanto que nem havíamos comido. Papai lhe ofereceu alguns biscoitos de aveia. Ela adorou. Camila perguntou como Meg gostava de seu chá, forte ou fraco, e Meg se desculpou por não saber. Para mim, chá era chá. Isso provocou uma animada discussão sobre chá, vinho e outras libações, e britanismos versus americanismos. E depois passamos ao tema mais amplo das coisas de que todos gostávamos, o que levou diretamente aos cachorros. Meg falou sobre seus 2 bebês peludos, Buggert e Guy, ambos resgatados. A história de Guy era particularmente triste. Meg o encontrara à espera de ser sacrificado em um abrigo em Kentucky, depois de ter sido abandonado na floresta, sem comida nem água. Em Kentucky, explicou ela, sacrificavam beagles mais rápido do que em qualquer outro estado. E quando ela viu Guy no site do abrigo, ficou apaixonada. Percebi o rosto de Camila se anuviar. Ela patrocinava o lar de cães e gatos. Battersea. Então, esse tipo de história sempre mexia muito com ela. Com papai também. Ele não podia pensar em ver um animal sofrer. Aquilo, sem dúvida, o lembrou da época de seu adorado cão, Pooh, que se perdeu na charneca onde caçavam tetrazes na Escócia, provavelmente enfiado em alguma toca de coelho, para nunca mais ser visto. A conversa fluiu fácil, os 4 falando ao mesmo tempo, mas a seguir papai e Meg começaram a conversar entre si e virei para Camila, que parecia mais ansiosa em tentar escutar
do que em conversar com seu enteado. Só que, ai dela, estava presa a mim. Logo houve uma troca de duplas. Que coisa mais estranha, pensei, estarmos observando instintivamente o mesmo protocolo que teríamos observado em um jantar oficial com vovó. Finalmente, a conversa se ampliou outra vez para incluir todo mundo. Conversamos sobre a atuação e artes em geral. Que dificuldade devia ser para conseguir se firmar nessa profissão, disse papai. Tinha um monte de perguntas a fazer sobre a carreira de Meg e pareceu impressionado com o modo como ela as respondeu. Sua confiança, sua inteligência, pensei, pegaram-no de surpresa. E então o tempo acabou. Papai e Camila tinham outro compromisso. Vida da realeza. Puro compromisso, horário para tudo, etc. Lembrei que precisava explicar tudo isso para Meg mais tarde. Levantamos todos. Meg se inclinou. Estremeci, porque, assim como Willy, papai também não era muito chegado a abraços. Felizmente, ela escolheu o leve beijo na bochecha, padrão britânico, que ele pareceu até apreciar. Saí com Meg de Clarence House, atravessando os jardins luxuriosos, fragrantes, me sentindo exultante. Bom, então é isso, pensei. Bem-vinda à família.